Tony descobre que Kim continuou investigando suas ações relacionadas com a vendas de pessoas, seus funcionários o levam até ele. Tony afirma que o mundo automobilístico não é para ele, sugerindo a sua demissão, enquanto Kim fala que Tony não deveria ter um lugar nesse mundo, já que faz coisas horríveis como vender pessoas vivas. Ele então o ameaça dizendo que não vende só pessoas vivas mas também pessoas mortas e o prendem. Wei tá lá deprimido enquanto Pat chega. Wei o agradece por tê-lo levado para casa outro dia. Se ele não tivesse levado, provavelmente ele teria dormido lá mesmo no clube. Pergunta se ele está triste e que se ele continuar bebendo do jeito que está, provavelmente não fará bem à sua saúde. Ele responde que não voltará a ser como antes, e que precisa encontrar uma forma de esquecer algumas coisas do passado que o machucam, e que tem duas maneiras de fazer isso: encontrar uma maneira de se vingar, e que é melhor ser uma pessoa má. Pat fala que ele não precisa se perder por conta disso, e ele afirma que não se perdeu e fez o que ele devia fazer desde o início. Jeff conversa com Charlie dizendo que agora todo mundo sabe das habilidades dele de ver o futuro, inclusive Alan, e pergunta se é uma boa ideia alertar Baby do acidente. Charlie afirma que não, então eles elaboram um plano para mudar o futuro e assim preservar a vida do Baby. Jeff também comenta que não sabe se mudar o futuro vai ser melhor ou pior. Jeff fica com muito medo de sofrer punições, pois acredita que não podem mudar o karma, e Charlie comenta que se não pode mudar não faz sentido nenhum ter essas habilidades. Charlie e Baby vão até um hotel que Tony alugou para Kim, e vem marcas de sangue para todo lado. Baby sussurra para Charlie ficar lá enquanto sai de fininho, e através do seu sentido de super audição, Charlie escuta alguém se aproximando. Ele sai para ver quem é, e é surpreendido por uma arma na cabeça. Então começa a lutar com o capanga de Tony. Baby tenta ajudar, e fica lá os três lutando contra a arma. Ele o agarra, mas o capanga consegue pegar uma garrafa e jogar nele, mas Charlie entra no meio. Esse cara é muito forte, eles conseguem vencer a briga com muita dificuldade. Charlie sai machucado e o leva para fora, mas outra vez ele escuta alguém chegando com uma arma. O cara atira várias vezes e eles tentam fugir. Enquanto isso, Tony fica observando isso tudo através da câmera instalada no hotel. Jeff tem uma outra visão muito estranha. Vemos sangue e morte. Pat fica fotografando Kenta com esquema de tráfico de criança alfas, mas ele é pego logo depois com uma faca em sua garganta. Kenta o ameaça que não vai deixar passar da próxima vez. Pat pede para ele parar com isso, pois o que está fazendo com essas crianças é errado. Ele coloca novamente a faca em sua garganta, o encara por um momento e vai embora. Jeff tem outra visão novamente. Dessa vez ele vê Baby chorando por alguém em seus braços. Todo ensanguentado, ele vai escondido à casa de Tony e o vê conversando com alguém. Tony fica perguntando para essa pessoa, que Baby já se recuperou do acidente mas ainda assim seus poderes não tinham voltado. Depois afirma que ele é o Enigma e é muito mais poderoso que o Baby. Depois disso pede para que ele o leve até lá e que não fará nada com ele. Jeff fica perplexo e tenta fazer uma ligação, mas é pego pelo Kenta que toma seu telefone e o prende. Em casa Charlie pergunta se os capangas de Tony vão seguir eles até lá, e Baby responde que não sabe, já que eles podem fazer tudo. Depois pede para Charlie tirar a camisa. Ele dá um sorrisinho achando que ele estava com segundas intenções. Depois ele responde que era só para ver o seu corpo, já que ele tinha caído quando se desviava das balas. Charlie afirma que não tem nada sério, mas se ele quisesse curar uma ferida, ele poderia se machucar e fica fingindo que tá machucado. Baby pede para ele levar a sério e que queria ver se ele estava mesmo machucado. Ele vê vários machucados nas costas e nos braços, e pede para que na próxima vez Charlie não vá com ele para não se machucar assim novamente, e faz um curativo. Ele então afirma que onde ele ir Charlie também irá e que de qualquer maneira os seus sentidos estavam com ele, então ele o protegeria. E pergunta se caso contrário Baby queria seus poderes de volta. Ele fica bravo porque para isso acontecer, Charlie teria que morrer e ele não queria isso jamais. Ele pede para Baby dar um beijo na sua bochecha, depois fica se oferecendo para ele o examinar. Então Baby fica dizendo que vai fazer o exame no seu corpo todo, e ficam namorando um bocadinho. Mostra as fotos para Alan e os meninos, que tirou do hotel onde Kim estava. Eles pedem para denunciar Tony para a polícia, e Alan menciona para não confiarem apenas na polícia, pois até lá Kim já teria se tornado um fertilizante. Eles tentam encontrar uma solução, então Alan pede para North e Sonic espionar o Winner, e encontrar pistas para onde Kim foi levado. Eles afirmam que agora só precisam encontrar uma prova contra
Tony, Baby pede para que Wei o ajude com testemunhas de que Tony vendeu um garoto para um homem rico, e o problema é que eles não conseguiram chegar a seus clientes, mas tinham uma coisa para mostrar. Ele pega o celular do bolso e mostra uma foto de um cliente do showroom de Wei. Sr. Dom, dono do hotel, segundo Baby, esse cara é membro de uma associação de caridade e que todos os membros estão relacionados ao Tony, então pede para Wei ajudá-lo a chegar até eles. Ele afirma que cuidará disso. Momentos depois, Wei fica fumando sozinho. Baby vai atrás dele e pede desculpas por ter furado com ele outro dia, que foi conversar com Charles, por isso não pode comparecer. Wei comenta que ele deveria ter contado que se reconciliou com Charlie. Assim ele não teria que esperar. Ele pede desculpas e Wei continua falando que ele chegou primeiro e combinaram de se encontrar primeiro e mesmo assim ele não foi. Então pergunta se ele ainda é importante para ele, e Baby afirma que sim, que ele é o único melhor amigo. Wei joga uma de que se ele quisesse que ele se livrasse de sua raiva teria que levá-lo para jantar, mas dessa vez não seria mais no restaurante da tia. Baby pede para ele escolher qualquer restaurante, e ele brinca dizendo que vai pedir tanta comida até ele ficar sem nenhum tostão. Baby concorda dizendo que pode cuidar do seu melhor amigo pelo resto da vida e o leva de volta. North e Sonic saem para investigar e ficam fazendo uma boquinha. North pergunta por que eles têm que se preocupar com Kim já que ele é um concorrente. Enquanto isso, é avisado de que a Associação Bu fará uma festa todos os sábados, no final do mês no hotel do Sr. Dom, e que somente membros da associação poderiam participar do evento, porque todas as portas terão uma segurança rigorosa. Wei afirma que já marcou um encontro especial para oferecer ao Sr. Dom um carro novo. Aqui a gente vê o Sr. Dom jogando cartas e trapaceando na cara de pau. O garoto que tá com ele consegue ver através dos objetos. O garoto fala no ouvido dele a carta certa. Ele disfarça e ganha o jogo, com um bolão de dinheiro. Enquanto Wei sai para falar do carro com o Sr. Dom, o garoto sai para comer algo. Charlie, com sua super audição, sai com Baby para tentar encontrar o garoto, até que eles encontram. Ele fica assustado. Os meninos pedem para ele ficar calmo, e tentam convencer o rapaz a ajudar com provas contra Tony, de que ele não entregou os garotos para adoção, e sim que vendeu para pessoas ricas usarem, e fala que se ele ajudar garantia a sua segurança. Charlie escuta alguém chegando, eles saem e vê um funcionário do Sr. Dom, pede para que o menino volte, e percebem que Charlie e Baby estão de tramóia. Eles empurram o cara, tentam fugir, chega outro e eles começam a lutar. Baby dá vários socos no cara. De repente um cara aponta a arma para eles e Wei chega dando um golpe por trás. North e Sonic vão atrás de Kim. Eles tentam abrir a porta de um jeito diferente. Ela entram e vê Kim todo lascado. Eles levam ele, mas Winner pega eles no flagra. Um capanga fica dando vários golpes no North, que fica protegendo seu amigo Sonic, e ele fica lá parado sem ação. Winner aponta a arma para eles e Alan chega rápido com o carro para eles fugiram, mas Kim infelizmente não consegue e é pego novamente, coitado. Baby fica com a cara amarrada. Charlie pergunta se ele tá assim por causa do que aconteceu agora há pouco, e afirma estar bem para não se preocupar e dar um sorrisinho. Baby responde que ele tem a capacidade de transformar coisas grandes em pequenas. Baby fica falando muito preocupado, dizendo que hoje eles tiveram sorte e pergunta se algo desse tipo acontecesse com Charlie como ele se sentiria, e informa que ele ainda tem chance de voltar atrás. Ele não aceita e pede para Baby deixá-lo ficar ao seu lado. Ele dá um sorrisinho de alegria, e pergunta se Charlie não vai se arrepender. Ele responde que não e se beijam carinhosamente. North chega com Sonic muito machucado, e comenta que lá tinha muitas pessoas trancadas e que realmente é tráfico de pessoas. Baby lembra que o garoto agora há pouco colocou um pedaço de papel no seu bolso, escrito alguma coisa. Ele sai e Wei fica o observando. Sr. Dom pergunta ao Pet se ele está interessado em alguma criança. Ele pergunta quanto custa todas elas, e ele responde 30 milhões. Baby encontra Pet e dá um soco. Ele discute dizendo que Pet sempre soube disso, sugerindo estar envolvido com o tráfico. Ele pede para Baby se acalmar e diz que ele está entendendo errado, pois o que ele está fazendo ali é indo atrás de provas contra Tony, por isso entrou disfarçado. Baby pede para Pet falar sério quem ele é na verdade, e ele responde ser igual a ele, um órfão que foi criado pelo Tony e que ele era o enigma. Pet pede para Baby sair logo de lá, pois Tony tem muito olhos e ouvidos nesse lugar. Ele sai e encontra Wei,
e ele comenta que descobriu que o enigma que Tony estava escondendo era o pet. Jeff tenta escapar e consegue. Baby recebe uma ligação de Charlie dizendo que descobriu quem era o enigma. Baby também responde que sabe que o enigma era Pat. Charlie então informa que ele está enganado pois quem realmente era o enigma de Tony era Wei. Baby fica chocado, e Wei coloca a mão em seu ombro e fala para ele parar. Wei o leva para casa, e informa que em breve eles voltariam a ser como era antes, e que o seu papai o Tony conversou com ele, dizendo que ele não precisaria fazer muita coisa, apenas construir uma família com ele. Baby ainda está sob os efeitos dos poderes de Wei e não consegue se mexer. Lei então pede para ele não ter medo, e o beija à força. Charlie chega e vê essa cena, dar um soco em Wei mas ele também usa seus poderes, e faz Charlie dormir na mesma hora. Finalmente Baby consegue se mexer e dar 2 socos em Wei. Ele tenta fazer Charlie acordar. Wei chama pelo seu nome e ele pede muito puto para Wei não pronunciar seu nome e pergunta como ele pode fazer isso com ele. Wei comenta que o ama, e Baby responde que no passado, achava que ele era seu único amigo e a única pessoa que poderia confiar, e afirma que Wei usou isso para usar suas opiniões para julgar outras pessoas e impô-las às outras, e Wei pergunta se ele teria uma maneira melhor de fazer Tony parar de incomodá-lo, ele e sua equipe, e pede para Baby voltar com ele e fazer o que o pai dele diz, só assim ele pararia de incomodá-los. Ele tenta abraçá-lo, e Baby o empurra dizendo que se ele ainda tem um pouco de dignidade, que saia de sua vida e não volte nunca mais. Ele chama Charlie para irem embora e sai desolado. Baby fica olhando as fotografias que tirou com seu amigo Wei, e relembrando de todos os momentos felizes que passaram juntos, ele pega uma por uma e começa a rasgar. Fica chorando muito decepcionado perguntando por que ele fez isso com ele. Charlie chega o abraçando tentando consolá-lo, e ele chora desesperado, perguntando por que todas as pessoas que ele ama o traem. Por outro lado, Wei leva um tapão de Tony, por não ter feito o que ele pediu, e afirma que não sabe de que lado Wei está, e o lembra de que tudo que ele tem, carro, casa e até as roupas que ele veste o pertence. Ele pede mais uma chance e diz que tem uma forma de acabar com isso, e informa que agora o sentido de Baby estava em Charlie. Tony pede para Kenta trazer Charlie até lá. Charlie acorda do lado de Baby, pede desculpas e dar um beijinho na bochecha dele. Ele acorda e pergunta por quê. Charlie tá pedindo desculpas. Ele afirma que é porque deveria saber sobre Wei antes, para protegê-lo. Baby menciona que o que aconteceu ontem ele pensou com ele mesmo, que não poderia confiar em mais ninguém, e que não se atreve a deixar ninguém a chegar perto dele novamente. Mas Charlie comenta que ele ainda o tem. Depois ele se vira e informa que não quer mais ser enganado, pois ele foi enganado a vida inteira, por seu pai biológico, Tony, e Wei a pessoa que ele mais confiava. Charlie afirma que nunca machucaria ele, então Baby pergunta se pode confiar no Charlie, e ele responde que sim pela sua vida, e Charlie o trata carinhosamente. Jeff encontra Charlie e informa que teve outra visão, de Charlie sendo sequestrado pelo seu pai Tony, e que tudo leva a um único ponto, de que todos eles têm que morrer, e menciona que Tony não vai parar. Charlie pergunta se Tony ainda não sabe que está com os poderes de Baby, e que se ele morresse os sentidos voltaria para o dono, então tinha que dar o que ele queria, a sua vida. Jeff não concorda com isso, e pergunta se vale realmente a pena ele dar a sua vida pela vida do Baby, e Charlie responde que se Tony não parasse, era a única maneira. Jeff vai até Tony e informa ter um plano para trazer Charlie para ele. Enquanto isso na X-Hunter Alan afirma que mesmo que Baby esteja em primeiro lugar, não poderá correr e que a equipe da Red Hansen iriam ultrapassar. Ele menciona que vai sim correr e Charlie pede para que ele não corra pois ainda não estava totalmente recuperado. Todos tentam convencê-lo a não correr pois sua vida era mais importante. Charlie pede para que ele não se preocupe pois durante a corrida pode bloquear o carro do Winner. Os amigos comentam que não é bem assim pois na pista há outros carros, então até ele chegar em Winner, poderia ser bloqueado por outro carro. Nesse momento Dee chega pedindo para correr também, e ajudar Charlie, e pede desculpas a Alan por ter sido cabeça quente. Charlie fica no banheiro muito apreensivo, ouvindo o barulho dos carros com sua super audição. Chega Baby o abraçando por trás e perguntando por que ele está sozinho ali e não se preparando para a corrida. Charlie comenta que agora entende o que ele se passava antes da corrida, já que os sentidos era como se amplificarem centenas de vezes mais. Baby menciona que Charlie nesse caso não precisa usar mais óculos, sua visão está muito boa, e diz que pode ajudá-lo a se acalmar, então eles se beijam. Charlie fica sem jeito,
e Baby pergunta se o papai não quer, e ele responde que quer mamãe, então se beijam apaixonadamente, durante esse momento íntimo. Charlie para e pergunta se Baby sabe que ele é a única razão por ele estar aqui, então eles fazem amor com Charlie assumindo o papel ativo outra vez. No mesmo momento em que ocorre a corrida, porém, Winner vence a primeira rodada ficando em primeiro lugar seguida com Charlie em segundo. Winner fica provocando outra vez afirmando que a X-Hunter é muito ruim e colocou um desconhecido para correr. Baby tenta confortar Charlie, o qual fica muito triste. Baby fica determinado e tenta convencer Alan o deixar correr na próxima corrida, pois é uma coisa que ele ama e além disso, Alan sabe que ele não deixaria outra equipe vencer, diante dos seus olhos sem ele fazer nada. Charlie outra vez pede para que ele não corra, mas Baby determinado não escuta. Charlie pede para Alan o impedir. Baby discute por Charlie não confiar nele e diz que está decepcionado com Charlie. Winner fica na frente da corrida. Baby tenta ultrapassar, ele fica na mesma linha. E na curva consegue ultrapassar Winner. Charlie fica bem atrás de Winner e de repente o carro perde o controle e capota. Alan avisa que Charlie saiu da pista. Baby para o carro e vai socorrê-lo. Enquanto Baby tenta tirá-lo de lá, Jeff faz uma ligação e avisa que seguiu o plano. E agora ele devia fazer sua parte também. Eles levam Charlie ao hospital. Baby fica chorando desesperado. Enquanto Charlie é socorrido, de repente os sentidos de Baby começam a voltar. E ele fica se lembrando de quando o Charlie disse que se ele morresse os sentidos voltaria para os seus respectivos donos. Baby pergunta para o doutor como está o estado do seu namorado, e ele responde que fez tudo o que podia. Ele entra na sala desolado, tira a coberta de cima de Charlie, e apoia a cabeça no seu peito. Ele pede desculpas por ter sido rude com ele, e pede para chamarem o médico que Charlie ainda estava quente, e diz que Charlie ainda não morreu. Pede para ele acordar e desmaia. Muito comovente, seus amigos o levam e ficam chamando pelo médico. Enquanto isso Kenta vai lá confirmar se Jeff cumpriu o mesmo plano. Tony dá vários tapas em Kenta dizendo que pediu para ele trazê-lo lá vivo não para matá-lo. Kenta responde que o que fizeram não era o suficiente para matar Charlie, e que não sabe o que aconteceu para ter dado errado. Tony fica muito puto da vida já que o preço de Charlie tinha aumentado muito, e que era para ele ir atrás do maior número de órfãos, para encontrar alguém com sentidos igual ao do Baby, e que se ele cometesse mais um erro não precisaria voltar. Baby acorda muito triste, e levanta para ir até Charlie. Seus companheiros não deixam ir agora. Ele fica com muita dor de cabeça, ouvindo sons muito alto. North pergunta o que está havendo com ele, e ele responde que não é que ele está sentindo dor, é que tudo em sua cabeça está alto e vibrante. Ele comenta que Charlie é um alfa especial, e quanto mais perto fica de uma pessoa, ele absorve os poderes dela, e que ele não perdeu seus sentidos por causa do acidente, e sim por causa do Charlie, e que agora voltou tudo porque Charlie morreu. Ele fica dizendo que não quer nada de volta, só quer Charlie. Depois que ele se acalma, todos se despedem e vão embora. Ele pega o par de luvas que fez para Charlie e fica lembrando de todos os momentos que tiveram, relembrando do primeiro dia que se conheceram, dos momentos de amor, até o último dia em que estiveram juntos. Fica uma vibe muito triste. Meu Deus, eles vão ao enterro, todos colocam as flores. Baby coloca seu buquê de flor e fala com Charlie, que veio ver ele e que lembra de todas as vezes que ele usou essas luvas, e pede por favor para ficar com essas luvas, pois não quer esquecê-lo. Menciona que está sentindo sua falta, que sempre estará em seu coração e que o ama. Ele tenta levantar mas não consegue de tanta tristeza. Seus colegas o levam para casa. Alguns dias depois, Alan pergunta se North e Sonic viu Baby entrando na garagem esses dias. Eles afirmam que desde que Charlie faleceu, não viu mais ele. Ligou também, mas ele não atendeu. North também comenta que não viu e que tem medo que ele morra de desgosto. Alan vai até a casa de Baby fazer uma visita e vê como ele está. Fica procurando por ele por toda a casa, até que o encontra lá largado no chão. Obcecado pelo vídeo do acidente de Charlie, Alan toma o celular de suas mãos e fica chamando o nome dele várias vezes, pedindo para que ele fique consciente, até que ele se dá por si e menciona que só quer entender como isso tudo aconteceu. Ele afirma que sabe que foi coisa de Tony, mas não sabe como isso aconteceu. Alan fala que se ele quer se vingar pelo Charlie, primeiro teria que se levantar e fazer alguma coisa pela sua vida primeiro, e que se Charlie estivesse vendo isso, provavelmente não estaria feliz, sugerindo que ele se levantasse e fizesse isso pelo Charlie. Baby
Afirma que sendo assim não faria nada até arrastar Tony para o inferno. Baby vai até Wayne no clube, dar um soco, e pergunta o que ele fez com Charlie. Ele responde que não sabe de nada, e dar um soco também nele. Ele continua pedindo para Wayne dizer o que ele fez e ele afirma que não teve nada a ver com o acidente de Charlie. Baby joga Wayne no chão e pede para ele jurar então se não fez nada mesmo com ele. Wayne menciona que no fundo sempre se sentiu culpado, que nunca pensou em mentir ou machucar ele, e que já sabia que ele gostava de Charlie, mesmo antes dele perceber, e que nunca machucaria alguém que ele amasse. Wayne afirma odiar Charlie mas nunca pensou em prejudicar sua equipe, pois tinha construído a X-Hunter junto com Alan e ele, e que ele nunca usaria machucar sua família. Baby fica puto, perguntando se ele ainda tem coragem de dizer que eles são uma família, e fica chamando Wayne de traidor enquanto é posto pra fora. Baby comenta que só pode ser alguém de dentro da X-Hunter que provocou o acidente de Charlie. Alan afirma que todos de lá são confiáveis, mas Baby pede para que eles investiguem melhor esse assunto, para ver se tem um traidor na equipe. Dee chama por Alan e pergunta quais são os planos para a próxima corrida. Alan responde que não pensou sobre isso e ainda tem o lance do Charlie, e que vai pensar na próxima temporada. Dee contrariado afirma que tem ele nessa temporada e só porque Charlie morreu nem todos têm que parar e chorar por ele. Baby ao escutar isso fica muito desconfiado. Baby escuta a conversa de Dee no telefone dizendo que fez a sua parte, e queria que ele fizesse a sua também, dizendo para Red Hansen não o decepcionar como a X-Hunter fez. Baby segura ele e pergunta com quem ele está falando, e depois pergunta se foi ele quem teve a ver com a morte de Charlie. Ele responde que não tem nada a ver com o que aconteceu. Baby insiste para que ele diga a verdade, e tenta pegar o telefone de Dean para ver com quem ele estava falando, e depois afirma que a polícia vai verificar seu telefone e colocá-lo na prisão. Dean pega um tipo de martelo, e dá uma martelada na cabeça de Baby 2 vezes, e menciona que ele não deveria ter descoberto isso. Baby pergunta por que teve que ser ele, e ele responde que é porque eles nunca o valorizaram, apesar de estar há bastante tempo lá. E Charlie, que estava apenas há alguns meses, prestavam mais atenção nele. Baby pergunta por que Dean teve que matá-lo. Ele responde que só queria dar uma lição. Não planejava matá-lo. Ele afirma que foi ele quem cortou a mangueira do fluido de freio. Dean tenta matar Baby mas Alan chega e dá um soco nele, o impedido de fazer essa barbaridade. Dee fica dizendo que Alan nunca o valorizou, por isso teve que fazer as coisas por si só, e que Tony prometeu que o daria tudo que a X-Hunter não deu. Alan chora bastante, muito decepcionado, e pede para North chamar a polícia. Alan oferece um remédio para Baby, e pergunta se Jeff já informou a polícia. Ele responde que sim, e enviou todas as provas. Para saber se foi o dispositivo que Dean destruiu o carro de Charlie, eles tentam achar alguma coisa que o conecte ao Tony, e Alan pergunta como pode derrotá-lo. Jeff pede para que ele não se preocupe, tudo isso ia acabar. Baby fica muito pensativo. Wayne fica bebendo horrores no clube. Pat ajuda ele com os copos, e pede para ele parar de beber, pois não ia ajudar em nada. Pat informa que já foi como ele antes, e que ele conseguiu sair disso tudo. Fala que Wayne ainda tem uma chance de escolher sobre o que quer fazer. Jeff vê uma notícia de que o Tony, o criador da Fundação Shen, vai fazer um evento para arrecadar fundos para as crianças. Alan pergunta se Baby está bem, e pede para que descanse um pouco mais. Ele responde que está bem, e que isso não ia matá-lo. Antes teria que mandar Tony para o inferno primeiro. Assim ele poderia morrer em paz. Alan pede para que ele faça o que quiser, e queria ajudar Jeff também. Aqui a gente vê que Charlie não morreu, ele está sendo cuidado por um homem. Jeff chega e pergunta se Charlie está bem. Ele afirma que ele está se recuperando e que em alguns dias poderá andar. O tio pergunta se ele vai dormir lá essa noite. Ele fala que vai dormir na casa do Alan. Caso contrário, eles irão desconfiar. Charlie acorda e pergunta qual é a situação agora. Jeff comenta que tudo correu como eles planejaram. Tony está bravo porque ele morreu, e que a X-Hunter descobriu que Dean era o espião, e que todos agora estavam na casa de Alan, incluindo Kim. Charlie fica espantado e Jeff menciona que todos ficaram abalados com sua morte, principalmente Baby. Ele pergunta se Baby está triste, e Jeff responde que Charlie morreu bem na frente dele, como não poderia estar triste. Jeff o lembra que foi Charlie quem criou esse plano, então eles lembram de como foi. Jeff avisando Tony de que fará com que o carro de Charlie sofra um acidente para ele se machucar e só assim conseguiria trazer Charlie até ele.
Kenta vai até Dean pedindo para ele cortar a mangueira de fluido do freio do carro de Charlie. Ele de início não concorda muito com isso, e Kenta tenta convencê-lo. Em troca, Kenta deixaria ele correr na equipe Red Hansen. Então ele faz isso. Jeff vai lá confirmar, e lembra de como foi o acidente. O tio tenta convencer o médico que estava com Charlie no consultório, mentir para o Baby de que Charlie morreu, para que Tony pare de tratá-lo como ferramenta. Então ele pergunta como fará para que os sentidos de Charlie desaparecesse. Então o tio informa que comprou uma droga que fará os sentidos de Charlie desaparecer. O doutor faz isso e Charlie fica como se tivesse morto. O tio o leva e injeta outra substância nisso. Charlie acorda. Por outro lado, Kim chama os meninos para tomarem café. Sonic e North ficam cochichando dizendo que a casa é deles. Como Kim tinha se adaptado tão rápido, Kenta fica lembrando de quando ele e Pat eram pequenos e eram amigos. Eles brigam porque Pat tenta fugir da família Shen. E Kenta informa que se ele for não consideraria ele mais como amigo. Pat pergunta a Bay quanto tempo ele estava procurando evidências contra Tony, e comenta que se eles tivessem alguma prova de que Tony recebe alguma recompensa com a venda dessas pessoas, poderia processá-lo. Pat menciona que eles podem conseguir se chegarem nas pessoas certas para ajudar, e menciona o nome de Wei. Ele não concorda com isso. Um funcionário tenta chamar Wei, que tá deitado lá muito bêbado e deprimido. Pat é surpreendido pelo Kenta com uma faca em sua garganta. Ele pede para que Pat pare de fazer o que está fazendo, e que era o último aviso. Eles começam a brigar, um tenta matar o outro. Kenta tenta enfiar a faca em seu peito, e ele começa a lembrar dos momentos que passaram juntos, e um início de romance acontecendo entre eles dois. Wei vê a cena e tira Kenta de cima de Pat. Ele tenta segui-lo, mas ele o impede. Wei fica preocupado com o ferimento em seu pescoço, e faz um curativo. Ele pergunta por que o impediu de ir atrás de Kenta. Ele responde que Kenta não o mataria, pois eles eram como se fossem irmãos de verdade, mesmo que algo como Tony os separaria, e afirma que queria ajudar Kenta a sair daquela casa, assim como gostaria de ajudar Wei. Wei afirma que foi lá só para vê-lo. Ele coloca a mão em seu ombro e fala que agora Wei queria fazer o certo, só não sabia como. Wei pergunta se ele usou seus sentidos para ler sua mente. Pat segura suas mãos e outra vez tenta convencê-lo a fazer a coisa certa. Tony fica brincando com Kenta porque ele trouxe uma lista de crianças com habilidades inúteis. Tony fica pensativo e afirma ter uma pessoa que ele podem usar. North e Sonic ficam comendo macarrão e pergunta se Baby quer alguma fruta. Ele afirma que sim e North joga uma maçã verde nele achando que ele ia pegar. Sonic briga com North e ele responde que não imaginaria que Baby não pegaria a maçã, já que qualquer coisa que joga ele pega. Eles vão lá pedir desculpas, e Sonic pergunta se ele tá sentindo falta de Charlie. Ele logo lembra que quando os sentidos desapareceram pela primeira vez, Charlie também jogou uma maçã assim, e ele não pegou. E agora Charlie está morto porque os sentidos ainda não voltaram. Os meninos ficam falando que é porque tá muito cedo ainda. Entrega uma maçã e Baby fica muito desconfiado. O tio injeta a droga novamente, pois segundo ele, quanto mais Charlie se recupera, mais seus sentidos começam a voltar. Alan procura por Jeff, que foi levado pelos capangas de Tony. Eles rastreiam o sinal do seu telefone e saem para procurá-lo. Encontram os garotos ali. Eles fogem e Kim e Alan vão atrás dele. Kim consegue tomar o telefone de Jeff de um deles. Os meninos ficam falando que um cara da van deu o celular para eles. Então chegam à conclusão de que Jeff foi sequestrado. Baby encontra Pat. Ele afirma que precisa de alguém para ajudar a achar provas contra Tony. Baby comenta que já disse que se for Wei ele tá fora. Então Wei aparece e pede desculpas. Baby responde que mesmo que ele peça desculpas 1 milhão de vezes, não vai apagar as coisas ruins que fez. Wei comenta que não foi lá só para pedir desculpas, e sim ajudar. Baby tenta ir embora, e Wei afirma que vai ajudar ele a se livrar do pai Tony. Wei pede desculpas por tudo que fez de ruim, e por ter machucado a pessoa que ele mais amava. Pat confirma que ele está falando a verdade, e menciona que essa é a única chance que eles têm. Pat informa que só precisam encontrar provas de que Tony recebeu alguma compensação pelo tráfico de pessoas. Wei afirma que a boa parte da compensação que ele recebeu foi em terrenos e imóveis, que foram indicados pela empresa Tword. Baby fica pensativo e comenta que é a mesma empresa indicada pelo Tony que enganou seu pai, até ele ficar sem nenhum tostão. Os documentos que comprovam isso tudo está nessa empresa, e eles precisam pegar. Kenta vai até Jeff e menciona que não pode ajudar ele dessa vez.
Jeff lembra de quando ele ajudou ele a escapar outro dia. Tony fica vendo ele lá através das câmeras, e faz uma ligação para alguém trabalhar para ele. Baby fica dizendo que não é uma boa ideia confiar no Kenta, pois ele faz tudo o que Tony pede para fazer. Ele afirma que são amigos desde criança e que ele mudou assim como Wei. Kenta chega e avisa que não vai ajudar e fica defendendo Tony, mas Baby tenta convencê-lo a ajudar e parar de ser o cachorrinho dele, para pensar em todas aquelas crianças que estão lá. Kenta vai até Tony, e Tony pergunta como foi o encontro deles. Kenta afirma que só pediram para eles se retirarem, então seu pai menciona que achou que ele tinha ido para o lado deles. Ele afirma que não e que nunca o trairia. Ele leva uma bofetada, e fica sendo humilhado. Ele pede que seu pai dê mais uma chance para se livrar dessas pessoas. Mas Tony não quer saber e coloca Winner para trabalhar em seu lugar. Wei usa seu poder e fala para o cara entregar a bolsa. Ele faz o homem dormir e aparece outro. Baby tenta ajudar mas são surpreendido por Winner. Apontando uma arma, Winner pede para devolver a bolsa. Ele entrega e Baby tenta tomar a sua arma. Ficam brigando. Wei tenta pegar a bolsa mas não consegue. Pat aparece e leva os dois dali. North pergunta se agora Baby fez as pazes com Wei. Ele responde que não sabe. Ele menciona que só quer se vingar pelo Charlie e Alan pede para ajudar o seu namorado Jeff também. Pat chega e avisa que Tony está organizando um evento amanhã, para fazer um leilão de crianças, para vender para os milionários. Wei afirma que não poderão perder esse evento. Pat comenta que alguém ajudará a entrar. Além disso, avisa Alan que o produto número 1 de amanhã era uma pessoa que pode ver o futuro. Alan fica muito apreensivo. Winner avisa Tony que os poderes de Baby tinham voltado, e que provavelmente amanhã eles irão invadir e atrapalhar o leilão. Por isso tinham que reforçar a segurança. Baby fica ali sozinho olhando as luvas e pensando em Charlie. Wei chega e avisa que todos estão prontos. Wei pergunta-se: tem possibilidade de eles voltarem a ser como antes, como uma pessoa importante? Baby responde que pode haver um dia que sim, mas que não seria em breve. Outra vez ele pede desculpas por todas as coisas passadas. Charlie entra em um quarto e vê que o tio tem várias fotos do Baby. Ele entra e Charlie pergunta se ele é como Tony. Ele afirma que só quer saber como está seu filho. Ele é pai biológico de Baby. Enquanto isso, no leilão chamam a primeira criança junto com a escultura que será vendida. Mas na verdade quem é o produto da venda é a criança. Alan consegue chegar em Jeff, dar vários socos no guarda e o ajuda. Baby luta contra os guardas. Pat e Wei aparecem no leilão, e Tony permite a entrada deles para participarem do leilão. Baby fica lutando com os cara, pega uma surra muito forte. De repente Charlie chega para ajudar, dando vários golpes nos cara. Baby olha para Charlie e fica impressionado por ver que ele não tinha morrido. Baby fica chamando pelo Charlie e perguntando se é ele mesmo. E se não está sonhando, ele fica muito feliz por ver que seu amor está vivo, e afirma que sentiu muito a sua falta. Ele pede para que Charlie não desapareça novamente, e o abraça muito alegre. Ele pergunta por que Charlie fugiu, e por que fingiu estar morto. Ele responde que se ele fizesse isso, Tony ia deixar eles em paz, e queria que Baby fosse feliz. Ele comenta que não ficou nem um pouco feliz quando achou que ele tinha morrido, e pergunta já que ele não está morto, porque os sentidos voltaram para ele. Charlie menciona que conheceu uma pessoa e ela injeta uma droga que faz isso acontecer e que depois vai falar sobre isso com Baby. Charlie pede para eles fugirem e ele fica determinado a continuar. Winner avisa Tony que Baby subiu. Baby e Charlie tentam achar os documentos com evidências contra Tony. Ele acha um laptop mas é surpreendido por Winner apontando uma arma. Tony também chega. Alan e Jeff encontram Kenta, que entrega um dispositivo com todas as evidências contra Tony. Enquanto isso fica rolando o leilão de crianças, Pat fazendo uma proposta de 15 milhões e fecha a compra de um garoto. Tony informa que todo mundo provavelmente já sabe, que a família Shen cria crianças para que cresçam com qualidade, e anuncia o melhor piloto da Tailândia. North e Sonic coloca o pendrive no computador e olha as evidências, como vídeos de Tony maltratando crianças e posta. Por outro lado, Tony tenta vender o uniforme de Pit Baby. Os clientes ficam falando que esse é o Alpha que Tony escondeu por muito tempo. Jeff entra no meio do leilão falando que esse leilão não é para compra de obra de arte e sim para venda de crianças, por isso é cobrado um valor exorbitante. Jeff afirma que lá é um ambiente de tráfego de pessoas. Tony pede para que ele pare de falar isso, e fala para todo mundo que o que ele está dizendo é mentira e que ninguém tem evidências sobre isso.
todo mundo recebe uma notificação do vídeo de Tony maltratando crianças. Ele pede para que fechem todas as entradas e não deixe ninguém sair. Ele atira em um cara e todos ficam assustados. Winner leva Baby e Charlie. Winner vai atrás de Sonic e North. Ele fica ameaçando os meninos. Kim chega e dá um soco. Ele tenta pegar a arma e não consegue. Os meninos o cercam, e ele fica fazendo piada, perguntando se eles vão dar amor, mas é espancado pelos três. Ele fica todo ensanguentado. Baby acena para Charlie, e pegam a arma das mãos do cara. Ele atira em alguns capangas, e foge para de trás da escultura. Tony atira várias vezes em sua direção e Baby pede para que Charlie fuja. Ele vai onde os outros e Tony continua atirando em Baby. Wei entra no meio para proteger o seu amigo e é baleado. Baby consegue acertar um tiro em Tony. Fica chamando pelo Wei que está muito ferido. Tony o lembra que ele só chegou onde está hoje por causa dele. Comenta que ele sempre será seu filho favorito. E pede para que ele volte para casa. Baby não escuta e atira 2 vezes. Tony percebe que ele ficou sem munição, e vai até eles. Pat também fica sem bala. Tony pede para ele parar agora e Baby pede para que Tony atire. Ele aponta a arma em direção de Charlie e quando ia puxar o gatilho, Kenta chega e dá uma facada nas suas costas. Ele vira e pega outra facada. Kenta pede para ele parar de machucar as pessoas, cai no chão e morre. Baby coloca Wei em seu colo e fica chorando pedindo para Wei não dizer nada. Wei pede desculpas e pergunta se ele pode perdoá-lo. Baby afirma que não tá mais com raiva dele e pede por favor que ele volte a ficar com ele. Wei informa que sempre o amou e nunca mentiu sobre isso, e pergunta se Baby já o amou. Baby fica dizendo que Wei é seu melhor amigo e que quer ser assim para sempre. Wei infelizmente morre e Baby fica desolado, chamando pelo seu nome e dizendo que o ama. Pat também chora muito ao ver essa cena. Pat fica na sua cova relembrando dos momentos que tiveram juntos, pois ele estava começando a se apegar ao Wei. Todos choram sua morte. Baby fica lembrando também de todos os momentos alegres que teve junto com seu amigo Wei. É muito triste o Wei ter que partir. Baby comenta que ele sempre será seu único melhor amigo para sempre, e que se tiver uma próxima vida, espera encontrá-lo novamente. Todos vão embora. Charlie chama Baby para comer alguma coisa. Ele fala que tá sem apetite. Charlie faz uma piadinha perguntando se fosse para comer ele. Baby teria apetite. Ele responde que não precisa tentar fazer ele sorrir, e que também mesmo que os problemas com Tony tenham acabado, era como se tivesse algo preso ainda em sua mente. Charlie pergunta se tem a ver com o tio Eval, e menciona que se ele é o Baby que ele conhece, nunca fugiria dos problemas, e avisa que o tio Eval quer vê-lo. Ele vai ver seu pai, e pergunta chorando, porque ele teve que entregar seu próprio e único filho para as mãos de Tony. E por esse motivo hoje ele não poderia confiar em ninguém. Seu pai comenta que na época, ele estava doente, e como ele não tinha dinheiro, assinou o contrato para que Tony cuidasse dele na fundação. Baby chorando muito faz as pazes com seu pai. Na próxima temporada de corrida, os meninos apresentam Kim como o novo piloto da X-Hunter. Kim pergunta onde Baby está. Alan responde que ele foi se concentrar com certeza, onde eles costumam se aliviar. Baby e Charlie fica na maior pegação com esse papo de mamãe e papai. Ele deixa a toalha cair. Charlie pergunta se a mamãe vai mesmo fazer isso. Ele afirma. Depois de se aliviar, Baby vai para a corrida de mãos dadas. Charlie puxa-o e Baby pergunta o que houve. Ele diz na frente de todo mundo que o ama, que vai ser assim para sempre e ama só ele. Baby também afirma que o ama e se beijam. Todo mundo aplaudam e Jeff joga uma piada de que se sente tímido por eles. Os casais fazem um piquenique e ficam os 4 juntinhos muito felizes. Fim. Comentem para mais vídeos.